Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez gravar um vídeo. Era para ter gravado há mais tempo, mas o meu neto, né, que é o meu ajudante aqui, o meu técnico, teve um probleminha de saúde, não pôde gravar. Então hoje, graças a Deus, ele está bem. Então a gente vai gravar. Até eu queria trazer aqui para vocês conhecerem. Faz favor aqui, Rafael. Olha aqui que menino mais bonito, meu neto aqui, ó. Olha aqui, esse aqui que é meu técnico. Então, eu hoje, com muito prazer, que eu estou aqui para gravar esse vídeo. Então, irmãos, o tema desse vídeo é Resposta a um TJ. Eu estava assistindo o YouTube outro dia e um vídeo me chamou a atenção. O tema do vídeo era Para as ex-testemunhas de Jeová. Como eu fui testemunha de Jeová, então eu me senti atraído por aquele tema, né? O tema, assim, eu quero ver isso aí. Então o cidadão TJ, ele dizia que os dissidentes das testemunhas de Jeová destilam ódio contra eles. Então eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque dizer que nós destilamos ódios contra eles, só porque nós temos canal no YouTube, alertando as pessoas contra os falsos ensinos deles. Então, eu gostaria de perguntar a esse cidadão: somos nós que destilamos ódio contra vocês? Não são vocês que ignoram os dissidentes, negando um simples oi, destruindo famílias, proibindo o pai de falar com filhos, filho desprezando pai e mãe por causa desta organização? Isso não é ódio? Se isso não é ódio, então o que é? Veja que o próprio Jesus Cristo, ele, certa ocasião, ele citando a lei de Moisés, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 10, Jesus mostrou que o filho não pode desprezar pai e mãe. Que o filho que despreza pai e mãe, segundo a lei de Moisés, tinha que ser morto. E Jesus Cristo aprovou essa lei. Então quer dizer que Jesus Cristo mostrou que o filho que despreza pai e mãe, ele não merece viver. Quer ver? Vamos ver comigo aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 10. Aqui, Jesus, repetindo aqui as palavras de Moisés, Jesus disse assim, ó: Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Então veja que Jesus está mostrando aqui que a pessoa que despreza pai e mãe tem que ser punido de morte. Moisés decretou essa lei lá no antigo Israel e Jesus aprovou essa lei. Então essa é uma lei aprovada para Jesus. Quer dizer que a lei do sangue, por exemplo, eles falam que é uma lei israelita, mas que o Novo Testamento aprovou ela. Mas essa que também é uma lei do Antigo Testamento, que Jesus aprovou ela também, eles não falam, né? Veja que incoerência da parte deles, né? Outra coisa também. Vocês nos chamam de apóstatas. Vocês dizem que nós, porque nós deixamos a organização, estamos aí ensinando que vocês são falsos profetas, nós somos apóstatas. Mas veja que quem são apóstatas? Eu posso dizer categoricamente que apóstatas são vocês. Porque apóstata é quem é? Apóstata é aquele que prega ali uma coisa que não... suponhamos aqui, nos dias do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse que duas pessoas eram consideradas como apóstata porque estavam pregando que a ressurreição já havia acontecido. E vocês também pregam isso. Quer ver? Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo disse aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Então veja, o apóstolo Paulo diz assim, ó: além disso, aqueles dois, corrói como um câncer, entre os quais Emineu e Fileto. Eles desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou.
estão pervertendo a fé de alguns. Então veja que o apóstolo Paulo mostrou que aquelas pessoas estavam pervertendo a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E vocês então? Vocês não ficam dizendo que a ressurreição dos ungidos começaram em 1918? Então, quem são apóstolos nessa história aí? Somos nós ou são vocês? Me responde aí, por favor. Não é vocês que dizem que nós estamos destilando ódio? Então me responde. Eu, por exemplo, saí da torre em 2004, não abandonei a Jeová nem a Jesus, nem o ser humano. Até mesmo vocês que me odeiam, se quiser conversar comigo, pode vir, porque aprendi a amar e não odiar. Se quiser conversar comigo, eu recebo de braços abertos e um sorriso amigo. Meu coração está sempre aberto para receber qualquer pessoa, até mesmo vocês. Quanto à desassociação, vocês estão certos. A pessoa que é contumaz na prática do pecado tem que ser expulso mesmo. Só não pode fazer o que vocês fazem, ignorar a pessoa, até mesmo proibir os familiares de conversar com ele. Veja que a própria Bíblia diz que a pessoa que é um pecador, ele precisa de ajuda, não é de desprezo não. Desprezo não ajuda ninguém. Vamos ler aqui alguns textos, por exemplo. Vamos ver 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. 2 aos Tessalonicenses 3, 13 a 14. Aqui diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-vos, não associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-lo como irmão. Então veja a incoerência de vocês, né? Vamos ver aqui agora 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8. 2 aos Coríntios, dois, 5 a 8. Aqui diz assim, ó: Mas se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que não sejais demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excesso de tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E vocês estão confirmando o vosso amor com as pessoas que saíram? Pergunto, estão confirmando? Vamos ver também Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20 diz assim: Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que o converteu, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja aqui, se algum de vós desviar da verdade, alguém o converter. Vocês estão tentando converter alguém? Será que virando as costas para as pessoas, negando até falar oi com a pessoa, está convertendo alguém? Eu gostaria de perguntar isso para vocês, né? Vocês dizem que é a verdade, então me respondam. Vocês tentam apoiar essa doutrina com um texto totalmente fora do contexto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto de 2 João, capítulo 7 a 10, para vocês é um tiro no pé, porque esse texto aplica mais a vocês. Veja o versículo 7
diz: enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessa Cristo. É enganador, é anticristo. Então quem que não confessa Cristo? Quem que é anticristo? Não é vocês? Não é vocês que faz tudo para desmerecer Jesus Cristo? Versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, eu pergunto, vocês pregam a doutrina de Cristo? Será que Cristo pregou a desunião? Será que Cristo mandou virar a cara para o outro lado quando encontra com a pessoa? Pergunto vocês. No versículo 10 diz assim: ó, se alguém vier a ter convosco e não trazer a doutrina de Cristo, não receba nos vossos lares, nem lhe dê boas-vindas. Então veja, vocês pregam uma doutrina de homens, portanto são anticristo. Vocês negam a Cristo em tudo. Portanto, 2 João, versículos 7 a 11, para vocês é um tiro no pé. Portanto, amigo, pesquise um pouco mais sobre a sua doutrina e veja que aqueles 8 velhos que vocês seguem são falsos profetas. Já proferiram, nem não sei quantas, parece que mais de 300 profecias e tudo deu errado. Tá vendo? Então se eles são falsos profetas e você segue eles, vocês também são falsos profetas tanto quanto eles. Infelizmente, eu sinto muito ter feito parte dessa porcaria e ter sido falso profeta quanto vocês. Já ter enganado tanta gente conforme eu enganei. É o meu maior arrependimento que eu tenho de ter feito isso. Se vocês não saírem a tempo, serão condenados junto com eles. Então, pode ter certeza que a condenação deles está reservada. O dia deles está guardado. O encontro deles com Jesus Cristo está preparado. E vocês também, por seguir eles, vocês vão ter o mesmo destino. Saia enquanto é tempo. É o meu conselho.